Olá, meu nome é Luciano Oliveira e este é o meu canal Protocolo Alerta. Aqui eu trato de assuntos de prevenção, resposta e recuperação de ataques de agressores ativos em qualquer ambiente povoado, principalmente escolas. A ideia aqui é semanalmente postar vídeos de instrução, conhecimentos e dicas para prevenir, recuperar e responder a esse tipo de ataque. O desafio e a chave é agir rapidamente sobre os comportamentos observáveis e iniciais, reunir outras peças do quebra-cabeça e montá-las para determinar qual imagem vai emergir. Olha que interessante, o desafio e a chave é agir rapidamente sobre os comportamentos que são observáveis. Logo no início, é claro, ainda no momento em que a pessoa está idealizando e exteriorizando em forma de comportamento a ideia de atacar. Porque enquanto está na mente, você não consegue ver. Mas a pessoa não consegue esconder que ela começa a se comportar de uma forma diferenciada, que é o reflexo do que ela está pensando. E aí, a caminho dessa violência, ela vai precisar passar por vários passos que são lógicos. Tá? E aí a gente consegue, dentro de um desses, intervir antes que o ataque aconteça. As etapas aqui no Brasil, nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, ele trata desses assuntos já de uma forma sistematizada. Só para você entender como funciona o crime, que é um pouquinho similar ao caminho do crime, ao caminho da violência, perdão. Tá? Ao caminho da violência. Só que nós vamos falando de forma jurídica. Né, onde nós temos um ordenamento jurídico que comenta sobre isso aqui, né, a respeito de como que acontece em etapas aqui, desde a ideia do ataque até o crime. Embora isso aqui é uma coisa, ela é muito similar ao caminho da violência que eu vou explicar depois. Então, o intercrimes, né, caminho para a violência, caminho para o crime, né, o caminho que o crime faz até ele ser consumado. Veja que interessante, né? Começa com a cogitação, né? É a fase da mentalização. Como eu disse lá atrás, é a fase que o indivíduo encasquetou, falou, estou decidido, eu vou me vingar. No caso do ataque de agressor ativo, se for falar de crime, vai passar vários motivos pelo qual esse indivíduo vai mentalizar e vai cogitar a ideia de cometer um crime. Eu vou roubar. Então ele teve a ideia. Eu vou estuprar, eu vou traficar. Tudo bem. O princípio é o mesmo. Falando de crime, é onde acontece, tudo começa na ideia da pessoa. Se falarmos de ataque de agressor ativo, é muito similar, que ele tem também esse mesmo início. Começa na mente da pessoa essa vontade, esse desejo, essa cogitação. Ele cogita a ideia. Só que nessa fase não tem como você ver. Você não consegue ler pensamento. Mas o interessante é que logo que ele idealiza, que ele tem a vontade de fazer, ele começa a manifestar, então, comportamentos que podem ser observáveis e podem ser interpretados como sendo o caminho para o crime. No nosso caso, caminho para a violência. Depois da cogitação, esse indivíduo vem para a fase da preparação, que nada mais é do que a prática dos atos de reparação para o crime, de preparação para o crime. Tá? Ou seja, ele vai preparar-se para cometer aquela ideia que ele teve. Se é assalto, vou assaltar o quê? Quando? Tá certo? Eu preciso do que? Eu preciso de arma, quantas? Munição? Onde que eu compro isso? Vou atacar com uma faca? Não sei, vou pular um muro. Estamos aqui falando de assalto, né? Não vamos falar de outros crimes para não ficar dando ideia no canal e romantizar essas coisas. Mas seja qual for o crime que ele pensou na fase da cogitação, ele tem que se preparar para isso, que é adquirir os meios para conseguir o que ele quer. E aí são inúmeros, ele está se preparando. E é nesta preparação que se iguala lá, que daqui a pouco nós vamos falar, tá? É que a gente consegue iniciar a observação dos sinais que são deixados por esse indivíduo. Tá? Se ele vai se preparar, ele precisa às vezes adquirir alguma coisa, ele precisa comprar, alugar,
talvez até cometer outro crime para adquirir algo, para cometer o crime que ele tem ideia e assim por diante. Aí nós temos a execução, aqui falando de intercrimes, nós temos a execução do crime, ou seja, nessa fase o agente inicia a realização do tipo penal, ou seja, que ele realiza, né, aquela ação que está prevista no nosso ordenamento jurídico como sendo uma tipicidade legal, ou seja, está descrito que aquilo é crime, não pode ser feito, então ele vai cometer aqui uma ilicitude, ele executa, né, ele bota em prática. E aí depois nós temos também a consumação, que é o momento da conclusão desse delito, que é o momento em que realmente se concretiza, né, no espaço, no tempo, o crime que o indivíduo executou. Então ele cogitou, ele preparou-se, ele executou e teve a consumação. Eu não vou entrar em detalhe aqui, isso aqui não é aula de direito, embora eu entenda, sim, em virtude da minha formação acadêmica, não sou advogado, mas nas minhas áreas acadêmicas tenho muito conhecimento da área de segurança, ser pública, privada, área de defesa, enfim, você precisa entender de lei, sim, de nosso ordenamento jurídico, o mínimo aceitável dentro da minha área de atuação, para não falar besteira, para estar atento, né, e dentro da legalidade. Então não vou entrar nesse detalhe, que foi um exemplo que nós temos em nossas leis internas, aqui previsto no Código Penal e tal, todo esse processo resumido aqui, que passa desde a mente do indivíduo até a consumação do delito. Então olha que interessante, agora vamos falar, vocês vão perceber que é um pouquinho similar ao caminho da violência.